Convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos 139. Salmos 139. O título é Deus onisciente e onipresente. E diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Amém? De longe conhece os meus pensamentos. Poder sentar. Fique à vontade. Nós estamos numa sequência de mensagem falando sobre a alma. E o propósito é seguir com mais algumas mensagens sobre esse assunto. Porque tem sido um assunto onde Deus tem se movido, tocado vidas e corações. E isso é importante. Então, nessa noite, quando o pastor me falou que eu me propus algum título, nesse sentido, da alma, o Senhor colocou no meu coração, administrando as emoções. Domingo, quando eu estava no final do culto, os pastores estavam orando. E quando eu estava orando para as pessoas, aquelas pessoas a qual eu orei, eu fiz uma oração para todos eles e no mesmo sentido, porque Deus tinha colocado uma palavra no meu coração: estabilidade emocional. Para que Deus estabilizasse as nossas emoções. Nós sabemos que a gente luta com isso, com as nossas emoções, com altos e baixos. Mas naquele dia Deus tinha falado muito claro a mim, para que eu orasse, porque eu sabia que algumas pessoas nós necessitamos disso. Um controle das nossas emoções, uma estabilidade das nossas emoções. E foi isso que em oração eu declarei sobre a vida dos irmãos e irmãs a qual eu orei. E logo, depois de domingo, o pastor falou sobre essa mensagem. E aí, eu pensei no que Deus tinha falado no domingo, no meu coração. Estabilidade emocional. E a palavra que me veio foi administrar as emoções. Como administrar as emoções. Como estabilizar minhas emoções, meus sentimentos. Isso é necessário a cada um de nós. Nós, como cristãos, nós temos que ter bem estabilizadas as nossas emoções. E aqui quando a gente lê no verso número 2, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. E aí eu pensei, Deus conhece os meus pensamentos. De longe Ele conhece os meus pensamentos. E eu comecei a pesquisar. De onde vêm os pensamentos? Como surgem os pensamentos? E a pergunta foi: como surgem os pensamentos? Como funcionam os pensamentos na nossa mente? E aí eu fui pesquisando e fui descobrindo. Eu queria compartilhar um pouco, de maneira bem simples, mais clara, não profundamente, mas eu creio que o próprio Espírito Santo vai ministrar ao coração de vocês aquilo que Ele ministrou no meu coração. Então, os nossos pensamentos, eles surgem através de estímulos externos.
E esses estímulos externos, eles estão ligados ao quê? Aos nossos sentimentos, aos sentidos, aos nossos sentidos humanos. E aí a gente vou levar e vou falar sobre os sentidos humanos, que são 5 os sentidos, nós aprendemos na escola: a audição, a visão, o tato, o olfato e o paladar. Então, os nossos sentimentos, eles são gerados através disso. As nossas emoções ali, ela parte disso. Ela parte daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu toco. Essas sensações vão para a nossa mente, vão para o nosso cérebro. E vão para a nossa mente, e ali vão ficar armazenados. Então, de um simples colocar a mão na panela quente, foi uma sensação que você teve, não foi agradável, vai para o seu cérebro. Você estava com muita sede, aí você comprou um sorvete, quando você degustou aquele sorvete, aquilo te deu uma sensação boa, vai para o seu cérebro. Você viu alguma imagem, e aquela imagem foi agradável, vai para o seu cérebro. Tudo vai armazenar. Então, por isso que muitas vezes você sente um cheiro e logo vem a imagem. Eu ainda estava pensando hoje, né, que quando eu vou pegar uma açúcar, aquela cristal que ela é mais forte, ela tem um cheiro mais forte. Aí, na mesma hora eu lembro de quando eu ia para a usina de açúcar, carregar açúcar para o porto. Aquilo vem a lembrança na hora. Então as sensações sempre levam a gente para algum lado. Muitas vezes bons e ruins. Mas isso tem uma explicação. E cientificamente isso se chama fenômeno RAM. Esse fenômeno RAM é o registro automático da memória. E esse registro automático não tem como eu registrar aquilo que eu quero. Não tem como eu registrar só aquilo que é bom. O nosso cérebro, ele trabalha registrando tudo aquilo que nós sentimos. Do mais simples ou mais danoso, o nosso cérebro armazena isso. E quando a gente sofre esse processo, isso quando vai para o cérebro, eles dividem isso em janelas. Eu achei isso muito interessante. Pesquisando, olhando. Essas janelas, elas são separadas em 3. São as janelas light, killer e as janelas neutras. Vou explicar. Janelas light são os pensamentos bons, as experiências boas. Então, as nossas experiências boas, aquilo que me agradou, aquilo que me fez feliz, vai ficar numa janela. Essa killer, ela é em inglês, mas é mal, ruim. Então, a outra janela do nosso cérebro, que tudo aquilo que nos frustra, tudo aquilo que nos decepciona, vai para aquela janela. E ali fica armazenado. Tudo aquilo que você passou durante a sua vida, está armazenado nessa janela. E tem as janelas neutras, que eles estudam e falam. Neutras são as janelas o quê? Que não te mexe com as emoções. Se eu perguntar para você onde você mora, como é que faz para você chegar na sua casa? Você tem isso na sua memória, mas isso não exige emoção. Você vai explicar sem emoção nenhuma. Então são sentimentos neutros. Aprender a falar ou aprender algum dialeto são coisas que não mexem com a emoção. Mas isso ficou muito claro para mim, porque isso não tem como eu controlar isso. Isso são coisas que você não tem controle. São coisas involuntárias. Desde a sua infância, desde que você nasceu, desde que eu nasci, o nosso cérebro, ele tem acumuladas experiências boas e ruins, dia após dia. E isso reflete na nossa vida diária, no nosso dia a dia. E no nosso cérebro, ele tem um fluxo, né, de pensamentos, de ideias ali, fluindo dentro dela. E os gatilhos que a gente sofre, vai acionar as janelas. Tanto essa janela light, que é das coisas boas,
dessa killer, que são os pensamentos ruins. Então, no dia a dia, se a pessoa não estiver administrando as suas emoções, essas emoções estiverem descontroladas, automaticamente alguma palavra aciona esse gatilho. E o cérebro descarrega sobre o pensamento dela tudo aquilo que frustrou ela, tudo aquilo que magoou ela. E ela tem reações ruins. Isso é tão interessante da gente perceber, que essa janela é de acordo com nossa vivência. Então, aqueles que são adultos, eles já acumularam bom armazenamento em suas janelas, de coisas ruins, de coisas boas, janelas da neutra, que é os conhecimentos. Mas a gente percebe como está a nossa mente, como estão as nossas emoções, a partir do momento que nós temos reações. Isso é muito fácil. Você vê quando a pessoa tem as emoções muito ligadas aos traumas. Você pode usar a mesma frase para uma pessoa e para outra. Uma pessoa, você vai falar a mesma frase, e aquilo para ela vai ser uma ofensa, aquilo vai magoar ela, ela vai gerar nela que você está, vamos pôr no sentido, você está tirando ela, ou se você está desfazendo dela. E se você falar aquela mesma frase para outra pessoa, a pessoa ela tiver estabilizada, né, a sua vida emocional, o que ela vai falar? Essa pessoa não quis dizer isso. Ela não quis dizer isso. E ela consegue assimilar bem as situações, porque ela tem esse gatilho não conseguiu afetar ela. Então nós lidamos com isso. E quando a gente vai para a Bíblia, algumas histórias da Bíblia, a gente vai ver muito claro isso. Na pregação do pastor, ele falou do profeta Elias, ele falou de Jonas, ele contou muito detalhado a história deles, a situação deles. Mas em se tratando de emoções e de gatilhos emocionais, Jonas é um grande exemplo. Jonas, um homem de Deus, pregador da palavra de Deus, mas quando Deus fala para ele, vai pregar em Nínive, aciona um gatilho na mente dele, e o que ele tem naquela janela que abre para ele na hora? Aquele povo é ruim, aquele povo é mau, e tudo que ele tem de conceito sobre aquele povo, vai para a mente dele. Automaticamente, tudo que ele tinha de conceito, preconceito sobre aquela cidade, vai sobre a mente dele. Porque um gatilho foi acionado. Esse gatilho foi Deus falar para ele, vai lá, prega para aquela pessoa. E tudo aquilo que ele tinha de conhecimento, que ele conhecia aquele povo, ele sabia da história do povo, sabia como o povo fazia, ele sabia as torturas que aquele povo fazia, como aquele povo tinha uma natureza ruim, e automaticamente, quando essa janela se abre, os pensamentos deles são: eu não vou para lá, eu vou para qualquer lugar, mas para lá eu não vou. Então, são os gatilhos emocionais que são acionados, e a janela vai mostrar aquilo que está armazenado na sua mente. Aquilo que você tem do lado bom, da janela boa e ruim. Nos momentos que são acionados, você vai ver se você tem controle sobre aquilo ou não. Outro exemplo, do profeta Elias. No auge da unção, no auge do poder de Deus, da autoridade de Deus, mais uma frase e aciona um gatilho na mente dele, e uma janela se abre. E aquela janela que se abre é que eu estou fazendo tudo sozinho, só tem eu estou aqui sozinho, só eu que faço, eu estou cansado. E automaticamente aquilo que vai aos pensamentos que são liberados sobre a mente dele, levam a ele a uma depressão, levam a ele a fugir. Então, quando nós falamos de
de estabilidade emocional, de controle emocional. Tem que ficar muito claro que nós, sendo cristãos, nós somos seres humanos. E cada um de nós tem armazenado isso, coisas boas e ruins, durante a sua vida. E que tem que ficar claro é que ninguém de nós tem poder de só armazenar as coisas prazerosas. Porque isso é automático. Então são as coisas prazerosas e as coisas ruins vão ser armazenadas na nossa mente. Mas em Romanos 12, 2, muito conhecido. Romanos 12, 2 vai falar aqui, para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformai-vos a nossa mente, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então o que tem que acontecer com um cristão? Ele tem que passar por um processo de renovação da mente. Ah, pastor, mas você falou que está tudo armazenado aqui. E como é que eu vou fazer? O senhor falou que está aqui, está armazenado. Mas Deus tem o poder de transformar a nossa mente. Amém? Ele tem o poder de estabilizar as nossas emoções, para que mesmo às vezes que alguns gatilhos acionem na nossa mente, nós possamos, através do Espírito Santo, gerar em nós uma paz. Porque só o Espírito Santo pode nos dar um controle das nossas emoções. Vou dar um exemplo. Talvez a pessoa, ela fala assim, ó, duas pessoas, ó, vocês vão para tal lugar, e você ganharam uma passagem de avião. Nenhum dos dois nunca andaram de avião. E aí abre a janela para os dois, na mente. Voar alto, avião cai. E aquele que não está bem estabilizado, ele pensa assim, nossa, não tem coragem não, o avião cai, é alto, se cair morre, se cair explode, tal. E a mente dele abre aquela janela e tudo que ele tem de armazenamento de acidente de avião que ele viu, vai para a mente dele. E aquele vem um temor sobre ele, porque se ele puder, ele troca e vai de ônibus. O que acontece com a outra pessoa que controla as emoções? Ela também tem a passagem. Ela também tem o medo, porque ela nunca andou. Ela também tem aquele certo temor, mas o que ele pensa? É muito difícil cair avião. É muito difícil cair avião. E é muito mais seguro andar de avião. Eu li isso. E automaticamente ele começa a controlar suas emoções, porque ele teve uma perspectiva diferente. Mesmo que o mesmo gatilho, mesmo que a mesma janela se abriu para ele, ele consegue ver a situação de uma forma diferente. E assim é que nós devemos agir. É assim que nós devemos nos mover. Pedir, como Deus fala para nós mudarmos a nossa mente, de uma maneira não ampla, mas usando esse texto. Muitas vezes a nossa mente tem que ser mudada, porque os nossos traumas pulam na nossa frente, as nossas decepções pulam na nossa frente, vão para a nossa mente, invadem nossa mente, os nossos pensamentos, de maneira muitas vezes incontrolável. Mas eu preciso buscar a Deus. Eu preciso ter uma mente renovada. E agora, falando um pouco, voltando, quando Davi, o salmista, escreve esse salmo. Porque uma pergunta fica no nosso coração, né? Ficou na minha mente. Deus, como que eu posso desativar
essa janela killer aí? Essa janela do mal. Como é que eu posso desativar ela? Eu quero usar só a light. Eu não quero usar essa killer aí. Eu não quero sofrer com ela. Eu não quero que ela me paralise. Eu não quero que meus traumas da infância fiquem me atormentando. E olha que interessante. Mesmo ainda falando sobre o nosso cérebro, sobre a nossa mente. Nós vamos ter 2 tipos de memória. A memória existencial, que é aquilo que está na sua mente diariamente. Não, minto, errei aqui. Corrigindo. Nós temos a memória existencial, que é a memória de coisas que passaram sobre a nossa vida, que nós vivemos aquilo ali, mas ela não nos afeta tanto. Ela está na memória, mas não nos afeta, ela não está no nosso dia a dia. É como se todo dia você não vai lembrar daquilo que você sofreu. Todo dia, se você estiver todo dia lembrando do seu sofrimento, todo dia lembrando das suas decepções, das suas mágoas, é um sofrimento contínuo. Por isso que existe esse espaço na nossa mente que deixa armazenado. E tem a memória de uso contínuo, que eu uso todo dia. Todo dia eu uso alguma coisa, algumas emoções. Então eu tenho que dividir isso. E algumas coisas da nossa vida tem que ficar nessa memória existencial. Eu sei que aconteceu. Eu estava lá, eu senti, mas aquilo está armazenado em algum lugar da minha mente. Voltando à pergunta que eu fiz, como desativar essa janela killer? A janela que me faz mal, a janela que me traz as lembranças ruins, a janela que me faz paralisar, a janela que me faz murmurar, que me faz blasfemar, que me faz reclamar, que me faz brigar, porque todas as reações vêm dessa janela. Muitas vezes, no nosso cérebro, a gente começa como se fossem partilheiras. Aí você começa a colocar aquela partilheira com o nome ali, fulano de tal, e você começa a armazenar coisas daquela partilheira daquela pessoa. E quando a pessoa fala assim para você, e fulano, a janela abre, não vale nada, é isso, é aquilo, sai tudo aquela partilheira, cai aqui. Você está fazendo partilheiras de conceitos e preconceitos das pessoas, de coisas, de situações, não só de pessoas, mas de tudo. Está na nossa mente. Por isso que muitas vezes a gente tem reação rápida. De alguma situação você responde rapidinho. Daquilo que você pensa. Porque está armazenado lá. Em algum momento aquilo é acionado e pula da prateleira. E aí tudo que você sabe, que você pensa, já falou. Rápido. Mas voltando aqui para os Salmos 139, onde fala que o Senhor sonda, o Senhor me conhece. Então o Senhor, quando ouvir essa palavra sonda, é entender que o Senhor pode examinar a nossa vida, examinar o nosso coração, examinar a nossa mente, examinar a nossa alma. Só o Senhor pode explorar todas essas áreas da nossa vida. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós cremos que nós temos um Deus que sonda a nossa mente, que nos conhece, que sonda os nossos pensamentos, que Ele nos examina, que Ele vasculha as nossas vidas de uma maneira sem igual. Você pode hoje, tem exames, né, que coloca a sonda, vai lá, olha os órgãos. Mas como o nosso Senhor não há, é incomparável. E você sabe desde quando Deus te conhece? Você já parou para pensar desde quando o Senhor sabe quem você é? Você já parou para pensar, analisar
Desde quando o Senhor sabe quem você é? Prosseguindo no Salmo, eu vou te responder. No verso 13: pois tu me formaste no interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, de minha mãe. Graças dou, visto que de modo assombroso, maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Então, quando a gente vai falar sobre o Salmo 139, quando Davi escreve esse Salmo, e esse Salmo está ligado a Jesus. Ele ele faz uma ligação direta com a vinda de Jesus, com a vida de Jesus. Mas nessa noite eu queria que você pegasse esse Salmo e direcionasse ele para a sua vida. Que o Espírito Santo ministrasse na sua vida esse entendimento. Que desde que você estava sendo formado, o Senhor já te conhecia. Desde que você estava no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Então não tem nada melhor que o Senhor para te dar respostas. Não tem ninguém melhor que te conheça do que o Senhor, porque Ele te conhece desde o princípio, desde o início. Não foi a partir dos 2, não foi a partir dos 15, não foi a partir dos 20, dos 40, não, desde o início. Muitas pessoas vão para a igreja depois de 15 anos, muitas vão com mais idade, e elas começam a conhecer o Senhor a partir dos 20, elas começam a conhecer o Senhor depois dos 30, mas mesmo assim, mesmo você se conhecendo o Senhor aos 30, Deus já te conhecia no ventre da sua mãe, amém? Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele tem o poder de sondar a nossa mente, nossos corações, sondar os nossos pensamentos. Então a gente vê aqui, o salmista, ele começa falando, declarando: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto. E ele vai relatando isso. Para onde me ausentarei? E ele vai falando que aonde ele for, o Senhor estaria com ele. Ele vai declarar que ele entendia que o Senhor o conhecia desde ele ser formado. E chega um momento que a gente vê que tipo um gatilho é acionado. Eu vou ler o 16 também, que ele vai continuar falando disso, como Deus é poderoso. No 16 diz assim: os teus olhos me viram, a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles existia. Então esse Deus que eu sirvo, esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós estamos aqui cultuando o salmista diz assim: os teus olhos me viram, ainda em substância e forma, ainda me formando. E tinha um livro, escrito nesse livro, todos os meus dias. Todos os meus dias. Então nós estamos falando desse Deus. É difícil para a gente compreender muitas vezes o poder, a soberania dele, mas o salmista relata para nós isso. E ele está falando isso num ambiente de adoração ao Senhor, se maravilhando com o Senhor, declarando o poder de Deus, a soberania de Deus, a onipotência, a onipresença de Deus. E aí chega, a partir do verso 19, olha o que vai acontecer. Um gatilho é acionado, e ele começa a falar assim: como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos, afastasse, pois, de mim os homens violentos. Eles se rebelam contra ti
e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que odeiam o Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Então a Bíblia, ela nos ensina muito. Como um salmista, ele está falando da maravilha de Deus, como Deus é maravilhoso, como Deus é onipresente, onisciente, como Deus o conhecia desde informe, e ele naquele momento que ele está maravilhado com aquilo, ele tem um gatilho acionado, e ele lembra do povo que perseguia. Ele lembra do povo que falava mal de Deus, que era contra Deus, e logo uma janela se abre, e aquela janela que eu falei que é a janela killer, que é dos pensamentos maus, automaticamente abre para ele, e o que ele começa a falar? Olha só, ele estava num ambiente de contemplação, e logo depois ele muda todo o seu comportamento. Aí ele começa a falar: como eu gostaria, ó Deus, do mesmo Deus que é poderoso, que criou ele, que formou ele, que sabe todas as coisas, que acompanha ele para ele, como eu gostaria, Senhor, que acabasse com os perversos, afastasse, pois, de mim os homens violentos. E aí ele fala dele, mas ele fala assim: olha, eles se rebelam contra ti, e como inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que odeiam o Senhor? E não desprezo os que levantam contra ti? Então na mesma hora sai uma ira dele, um ódio do coração dele, e ele começa a dividir isso. Ele começa a falar isso para Deus: Deus, como eu gostaria que o Senhor acabasse com isso. O que mostra aqui que ele lidava também com os mesmos traumas dessas janelas que nós vivemos. Quando alguns assuntos são lançados, alguns gatilhos são acionados, aquilo logo a gente fala: Deus, acaba com isso. Jesus passou por isso no ministério dele, lidando com os discípulos. Ele falando, ele pregando, e uma hora um quer brigar, o outro quer matar, o outro quer que o Senhor destrua. E Jesus, o nosso Senhor, foi o maior exemplo de quem tem o poder de administrar as emoções. Jesus Cristo foi o maior gestor de emoções. Jesus, ele tinha a capacidade de gerir as emoções dele. E se a gente quer gerir as nossas emoções, administrar as nossas emoções, nós devemos seguir o exemplo dele. Nós temos várias pessoas que podem nos ajudar, várias profissões que nos ajudam na área da mente, do cérebro, na área das emoções. São coisas boas que auxiliam. Psicólogo, aqui na igreja tem psicanalista, terapeutas, tem na igreja, são bons. Se for da Nazareno, melhores ainda. Profissionais que buscam santidade, glória a Deus. Amém? Você tem que concordar comigo. Você viu que eu declarei sobre a vida deles, né? Que além de ser profissional, sendo nazareno, tem um peso de santidade. Só nos da saúde, em todas as áreas. Amém? Nós carregamos esse peso de glória e de poder do Senhor. Nós nos movimentamos o reino de Deus. Então Jesus é o maior exemplo de quem consegue administrar as emoções. Então, se eu quero administrar as emoções, eu tenho que ouvir Ele.
se eu quero administrar as minhas emoções, eu tenho que seguir Ele. Eu tenho que saber como Ele agia. E se a gente for ver o relato dele na crucificação, se a gente for ver filmes da crucificação de Jesus, nós podemos ter a dimensão de como aquela janela das coisas ruins, dos traumas, se abriram sobre ele. E como a janela ali estava, na hora, as ofensas, os xingamentos, as traições, sendo expostas a ele. E o que os pensamentos dele falavam, o que ele falou que estava no pensamento dele. Pai, eles não sabem o que fazem. Então ele é o maior exemplo. Quando você tomar uma chicotada aí, arder, você vai lembrar que o maior gestor emocional, Jesus Cristo, suportou. Quando você for decepcionado, e aquela pessoa que você gerava uma confiança nela te traiu, você vai lembrar que Jesus suportou. E Ele é o exemplo de gestão emocional. É Ele que cuida da nossa alma. É Ele que trata a nossa alma. Amém? Glória a Deus. E é tão interessante que esse mesmo salmista, que fala assim no verso 22, eu os detesto com ódio completo. Então uma pessoa, quando ela fala eu detesto ele com ódio completo, ele não tem nem o mínimo de vontade de querer o bem daquilo lá. O ódio completo, ele está querendo expressar que ele não tem o mínimo de vontade de achar alguma coisa boa. O mínimo é vontade de perdoar. Nada. E aqui quando fala completo, já deu para entender que não tem nenhuma expectativa de mudar o pensamento. E ele fala depois, para mim, são inimigos de fato. Então a gente vê um texto onde ele começa de uma maneira bem light, e a janela da mente dele abre, e ele começa a escrever aquilo que ele entende de Deus. E ele vai explanando aquilo, do poder de Deus, da maravilha que Deus é. Daqui a um momento, um gatilho aciona, e ele lembra do povo que ele odeia. Ele lembra do povo que é inimigo, do povo que ele odeia completamente. Já aconteceu uma estabilidade nele. Mas o maravilhoso é que no verso 23, a outra janela se abre. E ele volta a lembrar de Deus. E ele faz a seguinte declaração: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. E quando eu vi essa frase, né? Sonda e conhece, prova-me. O que ele está dizendo? Quando o Senhor, Deus, sondar meu coração, o Senhor vai ver o que está lá dentro. Quando o Senhor sondar a minha mente, o Senhor vai ver o que tem. Senhor, quando o Senhor me pôr à prova, o Senhor vai me conhecer. Quando a prova vir, aí o Senhor vai ver o que está na minha cabeça. O Senhor vai saber qual que é os meus pensamentos. E o que eu entendo aqui, ele está praticamente falando para Deus: Senhor, se o Senhor sondar, você vai saber que está no meu coração. Se o Senhor sondar, o Senhor vai saber e vai conhecer meu coração. E se o Senhor me provar,
Se aparecer alguma prova, você vai saber os meus pensamentos. Então ali eu entendo que ele reconhece que se naquele momento ele fosse sondado, se naquele momento ele fosse provado, revelaria tudo aquilo que ele é. E não só Davi aqui, mas nós no dia a dia, nas nossas emoções. Quando nós abrimos o nosso coração e falamos, Deus, sonda o nosso coração, Ele tem o poder de ir no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, e ver o que tem lá. E quando o próprio Senhor nos prova, e nós estamos em um processo de passar por uma prova, aquilo vai revelar os nossos pensamentos. Como eu vou reagir? Como eu vou passar por aquela tarefa ou prova ou dificuldade? Aquilo vai revelar os nossos pensamentos. Mas é tão maravilhoso que, continuando lendo, nesse alto e baixo, no verso 24, ele fala a coisa primordial para mim, para a sua vida e para a vida dele. Ele abre o coração dele e fala assim: vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Então, depois de todo esse contexto, de todo ele analisar isso, depois de declarar todo o ódio, depois de toda essa destemperança emocional, de tudo isso que se abriu diante dele, de tudo aquilo que ele declarou para Deus, ele termina falando: Senhor, o Senhor que sonda, o Senhor que me conhece, vê se há algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. O que eu entendo, e o que o Senhor ministra no meu coração, como eu falei, nós vamos viver os dilemas, muitas vezes altos e baixos, emocionais, talvez uma instabilidade gerada na alma, gerada naquilo que passou há muitos anos, na infância, recente, e aquilo ali é gerado coisas ruins no presente. Mas é que eu entendo, se alguma mudança a gente deseja, a gente quer, é abrir o nosso coração para o melhor gestor emocional, abrir o nosso coração para o melhor administrador de alma, abrir o nosso coração para Ele e pedir do fundo do nosso coração: o Senhor que sonda, que me conhece, que sabe, que me formou, que me conhece desde a infância, desde no ventre, chegar para Ele, abrir o nosso coração, seja em público, seja na igreja, seja no particular. Mas se a nossa estabilidade está sendo perceptível, se o nosso convívio, o nosso relacionamento está sendo perceptível, porque as nossas emoções não estão sendo controladas, eu tenho que chegar perto desse Deus e falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há algum caminho mau. Porque aqui Davi, no mesmo momento que ele está no momento de tranquilidade, logo após ele já quer que seja destruído um povo. Logo aqui há um ódio no coração dele, que ele declara que ele tem um ódio completo. E muitas vezes as nossas emoções, a gente também vive assim. Numa semana, eu amo, gosto demais. Na outra semana, eu não quero nem ver. Numa semana, a minha igreja é o melhor lugar para se estar, é um lugar maravilhoso, eu sinto a presença. Na outra semana, eu não quero voltar lá mais.
A igreja continua a mesma, o Deus continua o mesmo, mas as nossas emoções são jogadas de lá e para cá a todo instante. E quando nós somos confrontados, nós abrimos as janelas e falamos: é esse não me cumprimentou, esse me disciplinou, esse me questionou. Está tudo na prateleira. Então, quando você chega perto de uma pessoa que está com essa instabilidade emocional, e eu estou dando exemplo de uma pessoa que não está vindo na igreja, quando você confrontar ela, automaticamente vai abrir uma janela para ela, e na prateleira dela tem um monte de coisa. E as coisas que aconteceram boas, muitas vezes as bênçãos que recebeu, os milagres que receberam, estão numa janela fechada. Mas a janela da mágoa, do ressentimento, ela está escancarada. E na prateleira sai tudo. Tem uma prateleira para cada pessoa. Tem uma prateleira para cada líder. E tem uma prateleira lá em cima. Que aí quando ele alcança lá, fala: foi Deus. Foi Deus que não fez o que eu queria. Foi Deus que não mudou a história. Então há uma estabilidade que a pessoa começa falando, vamos dar o exemplo da igreja Nazareno, começa a mordomia, vai subindo, passa o líder, passa o pastor, e ela chega lá em Deus. E na prateleira de cima, da sua janela de ressentimentos, traumas, está Deus. Mas é porque aconteceu aqui? Não. É porque ela já estava nesse processo de traumas, já estava naquele processo de mágoas. Ela nunca se permitiu chegar diante de Deus e falar: Deus, o Senhor me sonda, me conhece. O Senhor sabe quando eu me assento, quando me levanto. Não tem como eu fugir do Senhor. Aonde eu vou, o Senhor está. Então não tem como eu esconder do Senhor. Então o Senhor sabe o que eu tenho feito, como eu tenho agido. Então, não se permitiu ser sondado por Deus. Não se permitiu abrir o coração para Deus e falar: Deus, se eu tenho andado no caminho mau, se tem algum caminho mau, me mostra o caminho eterno. Se reconhecer as nossas fragilidades, as nossas necessidades, é necessário para que nós possamos administrar as nossas emoções no dia a dia. Então o que nós precisamos é chegar diante de Deus e abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração. Não importa como estão as suas emoções. Como eu falei, tem a janela light, que é das coisas boas, e tem a janela killer, que é das coisas ruins. E talvez a pessoa está lá, a janela boa dela é 30 por 30. É uma janelinha. E a janela ruim é 3 por 3. É um janelão. Então como é que essa pessoa vai ter uma vida boa? Como é que ela vai ter um bom relacionamento? Se ela consegue armazenar tudo, potencializar tudo de ruim na vida dela. E quando você abre a janela ruim, 3 por 3, janela boa, 30 por 30. Tem que chegar pertinho para ver o que tem de bom lá dentro. Mas só Deus, Ele tem poder para isso. Para sondar nossa mente e nosso coração. E restaurar tudo aquilo que precisa restaurar. Amém? Só para encerrar, eu estava nessas pesquisas que a gente faz, a gente vai olhando, e o mundo ficou muito difícil. Hoje há muita depressão, muita ansiedade,
E aí, pesquisando assim, ainda teve mais dois sintomas novos, que eu nem sabia que existia. Talvez o pastor Samuel saiba, o Júlio sabe, alguém também saiba aí também, alguns outros saibam. Mesmo depressão, essas doenças, tudo, ainda tem o AT. Falei, meu Deus, que síndrome que é essa AT? Essa eu não tinha visto. Aversão ao tédio. A pessoa não quer ficar sozinha mais. Mas ela não quer ficar só sozinha de pessoas, não. Ela quer ter o celular. Porque se ela tiver com o celular, ela não está sozinha. Só se não tiver Wi-Fi. Não tiver internet, aí acabou. Aí já soa, já treme. Então a gente vê como o mundo está. Como as emoções estão. Então essa pessoa, explicando sobre essa pessoa, ela falou assim, ó, ela não quer ficar no tédio, ela não quer ficar sozinha. Mas você viu, ó, então está certo, ninguém quer ficar sozinho. Ninguém quer ficar sozinho. Não, mas se ela tiver com o celular, ela está tranquila. Ela tem que ter o celular, porque aí tem um monte de gente com ela. E agora, você chega num nível desse. Como estão as emoções dessa pessoa? Se você for diagnosticado com uma síndrome dessa, como está a sua alma? E o melhor lugar para se estar, a melhor companhia para ter, é o nosso Senhor. É esse Deus que sonda, que conhece, que está com a gente em todo lugar. Nós nunca estaremos sozinhos, porque sempre Ele estará lá. Seja onde estivermos, Ele estará lá com a gente. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. E Ele quer que nós tenhamos as nossas emoções bem estabilizadas, bem controladas. Por isso nós estamos falando, o pastor está na sequência de mensagens sobre a alma. Porque ela tem sido afetada grandemente. Nós precisamos ser tratados, cada um de nós. E quem faz esse tratamento, que pode fazer esse tratamento, é aquele que conhece e nos sonda, que é o nosso Senhor. Amém?